Só em ti tudo posso sofrer e permanecer em teu nome. Teu nome é santo. Faça-me, Senhor, não deixe. Eu quero estar em teus braços de amor. Onde eu quero estar, te dar o meu. Preciso desse amor. Jesus, és tudo para mim. Meu coração pois desce a vida, amor, vaga cego que eu preciso. Jesus é tudo para mim, faça-me, Senhor, não deixe. Eu quero estar em teus braços de amor. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, a vida mudou, te quero estar para sempre. Contigo eu quero estar, te dar o meu novo. Preciso desse amor. Jesus é tudo para mim. Meu coração te quer, pois desce a vida, amor, vaga cego que eu preciso. Jesus é tudo para mim, faça-me, Senhor, não deixe. Eu quero estar em teus braços de amor. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou, te quero estar para sempre. Tua presença me esconder. Em tempo e fora de tempo eu te louvarei. Faça-me, Senhor, não deixe. Eu quero estar em teus braços de amor. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, a vida mudou, te quero estar para sempre. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, a vida mudou, te quero estar para sempre. Bom dia a todos, graça e paz em nome de Jesus. Esperamos em Deus que todos estejam muito bem. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 93. Salmo 93. Nós vamos ler do versículo 1 até o 5, só que nós faremos isso de uma forma alternada. Eu vou ler o primeiro versículo, você lê o segundo, eu leio o terceiro,
você lê o quarto e juntos nós lemos o quinto versículo, ok? Todos entenderam? Eu vou ler o primeiro versículo, você lê o segundo versículo, eu leio o terceiro, a igreja lê o quarto e o quinto nós lemos todos juntos. Versículo 1 diz assim: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade e de poder, se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Vamos combinar que é toda a igreja, não só aquele, certo? Então eu vou ler o versículo 1. Solte sua voz, é o texto da Escritura Sagrada. Eu sei que de manhã a voz fica um pouco embargada, mas é só a gente respirar um pouquinho, segurar o diafragma e soltar bem devagarinho, que daí funciona, ok? Eu vou ler o versículo 1 novamente, que diz assim: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade e de poder se revestiu. O Senhor se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantaram os rios, ó Senhor, levantaram os rios o seu bramido, levantaram os rios o seu fragor. Todos juntos, versículo 5. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós engrandecemos o teu santo nome. Toda honra, Senhor, toda glória e todo louvor sejam dados hoje e eternamente ao teu santo nome, à tua pessoa, Pai. Nós, como igreja que o Senhor reúne aqui nesta manhã, uma parcela desta comunidade de fé, Senhor, nós viemos aqui com o único e exclusivo objetivo, Senhor, de cultuarmos o teu santo nome. Nós não viemos aqui, ó Deus, para ouvirmos a palavra do homem. Nós não viemos aqui para observarmos as pessoas. Nós não viemos aqui, ó Deus, nesta manhã com nenhum senso crítico nos nossos corações. Nós viemos aqui com uma verdade plena e absoluta nos nossos corações, de cultuarmos o teu santo nome, de adorarmos ao Senhor, de louvarmos ao Senhor. E nesta hora de culto que o Senhor nos reúne, ó Pai, nós queremos pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, por todas as nossas transgressões, ó Deus, que são tantas, que são muitas. Nós te pedimos mais uma vez, Pai Santo, Pai Eterno, Tu que és santo, que o Senhor possa nos perdoar mais uma vez, ó Pai. Um povo que é um povo pecador que somos, um povo que só pode te louvar, só pode estar na tua presença, Senhor, porque nós fomos alcançados pela tua graça salvadora na pessoa de Jesus Cristo, teu Filho amado, enviado a este mundo, Senhor, para nos libertar, ó Deus, das garras do pecado, Senhor. Nós engrandecemos o teu santo nome e nós te pedimos que o Senhor possa perdoar os nossos pecados mais uma vez. Esta é a oração que fazemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Por favor, sente-se. Eu tenho um aviso que eu gostaria de compartilhar com a igreja. O conselho esteve reunido ontem. Nós nos reunimos de forma virtual, foi até interessante, né? Até falei para o conselho ontem que a gente deve adotar isso com mais frequência, porque daí a reunião dura bem pouco, né? Presencial a gente fala bastante, né? No virtual a gente não fala tanto assim, né? Até porque nós estamos vivendo na era da imagem, né? Por um lado isso é bom, por um lado isso não é tão bom. Conselho reunido ontem, nós vamos permanecer com o culto pela manhã e também nós vamos permanecer com a oração na quarta-feira. Quarta-feira, 19h30, nós estaremos aqui para um tempo de oração. Na outra semana, nós voltamos com a oração, na quarta-feira, como já voltamos, e aí vamos retomar o estudo bíblico da carta aos Romanos. Então, essas são as atividades da igreja nesse momento de pandemia.
Pós-pandemia, aí nós vamos provavelmente retornar ao que nós chamamos de normalidade com relação aos horários, com relação às atividades. Mas esse é o aviso, quarta-feira às 19h30. Se você puder, né, não precisa agendar, porque provavelmente teremos poucas pessoas, por isso não é necessário agendamento, porque daí dá para a gente trabalhar o distanciamento como nós estamos fazendo, seguindo as recomendações da Secretaria de Saúde, decreto municipal, decreto estadual e orientações da Igreja Nacional e do nosso presbitério também. Então, quarta-feira, se você puder, se você quiser, nós estaremos aqui para um tempo de oração. No máximo 30 minutos de oração. Talvez você pense que 30 minutos de oração é muito. Não é. Para aqueles que vinham na terça-feira, nós temos algumas pessoas aqui, nós já chegamos a orar mais do que isso. Não porque a gente saiba orar, não é isso. Mas é que quando nós começamos a falar com Deus, quando nós começamos a abrir o nosso coração diante do Senhor, é como se nós estivéssemos estabelecendo um diálogo, né? E aí a coisa flui normalmente. Não é que a gente tenha tantos pedidos de oração, não é isso. Às vezes sim, mas é que essa comunicação com Deus é algo maravilhoso, que tem que ser exercitado por todos nós que nos nominamos como cristãos, aqueles que foram alcançados pela graça, aqueles que creem em Jesus Cristo como Filho de Deus, como Senhor e como Salvador. Abra sua Bíblia agora, por gentileza, lá no Novo Testamento, em 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9. Segunda Coríntios, capítulo 9. Que diz assim, no versículo 7, apenas o versículo 7. 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Se você não consagrou a sua oferta neste mês, você poderá fazê-lo nesse momento, enquanto nós louvamos a Deus. Mas antes, nós vamos orar ao Senhor, porque nós temos o privilégio, a oportunidade de honrarmos ao Senhor por meio das ofertas e por meio dos dízimos, e que possamos fazer conforme consta na palavra de Deus, que nós possamos contribuir conforme está proposto no nosso coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria, e que esse momento seja um momento de muita alegria nos nossos corações. Você que está conosco pela primeira, segunda, terceira, quarta vez, fique tranquilo. Esse é um compromisso dos membros batizados e professos dessa comunidade de fé. Vamos colocar em pé, por favor? O presbítero Elias vai orar, agradecendo ao Senhor e consagrando as ofertas ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, porque mais uma vez estamos aqui na tua casa, nesta manhã, ó Pai, para podermos cultuarmos e louvarmos o teu santo e bendito nome. Amém. Agora, Senhor, que vamos também te louvar através dos dízimos, através das ofertas. E, ó Pai, somos gratos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Verdade. Abençoe, ó Deus, cada irmão que irá dizimar, ó Pai. Tu sabes e conhece a vida de cada pessoa, Pai. É que o Senhor continue, ó Deus, derramando bênçãos sobre essas vidas. Sim. Obrigado, Senhor, e fique conosco no decorrer deste culto. É a nossa oração que fazemos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Ainda em pé, abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Mateus 7, nós vamos ler o versículo 13 e o versículo 14. Mateus 7, 13 e 14. O texto diz assim, a partir do versículo 13, a palavra de Deus fala aos nossos corações e às nossas mentes da seguinte forma: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez. O presbítero Mário vai orar, pedindo que Deus nos ajude, por intermédio do seu Espírito Santo, para que eu e você possamos compreender a palavra de Deus, que ela possa agir nos nossos corações e nas nossas mentes e nas nossas mãos, ou seja, nas nossas atitudes diárias. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos a Deus por esta manhã, onde o Senhor nos reúne mais uma vez como igreja, Deus, ao redor da Tua palavra. O Senhor nos revela, Deus, pelo Teu livro sagrado, que nós erramos, ó Deus, porque não conhecemos a Tua palavra, não conhecemos o Teu poder, Senhor. Por isso nós pedimos, ó Deus, neste momento, que o Senhor fale aos nossos corações. Pela boca do Teu servo, ó Deus, que o Senhor possa tocar os nossos corações, que a Tua palavra ache guarida, ó Deus, e que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa nos ajudar a memorizar a Tua palavra, e não só sermos apenas ouvintes dela, mas também praticantes. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Por favor, sente-se. Apenas 2 versículos para a nossa reflexão nesta manhã, de uma forma muito rápida, para que você possa chegar em casa também e dar tempo de preparar aquele almoço gostoso de domingo, né? Existem 2 expressões que com certeza eu e você a gente conhece muito bem. 2 expressões muito comuns nos nossos dias e que muitas vezes nós já ouvimos várias vezes de pessoas conhecidas, colegas de trabalho, ou até mesmo dos próprios familiares, porque dentro do seio familiar nós temos várias confissões de fé, não é verdade? Na sua casa você pode ter pessoas que pertencem ao catolicismo romano, você pode ter pessoas que pertencem a outras confissões de fé, né? Eu estou citando apenas uma. E muitas vezes a gente já ouviu essas 2 expressões. Uma é muito conhecida, que diz assim, que todos os caminhos levam a Roma. Já ouviu isso? Claro que já. Todos os caminhos levam a Roma. E aí você também já ouviu, muitas vezes, eu espero em Deus que você não tenha dito isso e que principalmente você não creia nisso que eu vou dizer agora. E a segunda expressão muito comum, muito ouvida, muito falada nos nossos dias, já há um bom tempo, além dessa primeira expressão, é que todos os caminhos levam a Deus. Já ouviu isso? Com certeza você já ouviu isso. Todos os caminhos levam a Deus. O importante é chegar em Deus. O caminho não importa, porque existem muitos caminhos que levam a Deus. Eu e você, nós sabemos que essa segunda expressão é uma falácia, é uma mentira. À luz da Escritura Sagrada, isso não existe. E quando nós que somos cristãos, nós ouvimos isso, independentemente do meio onde nós estamos, eu creio que nós deveríamos nos posicionar. Nós deveríamos dizer, não é assim.
Ah, mas é a sua igreja que crê assim. Não. A Bíblia diz diferente. A Bíblia diz que existe somente um caminho. Existe apenas um caminho. Existe apenas uma estrada pavimentada, pronta, que foi asfaltada, asfalto novinho, asfalto feito pelo exército, que dura. Não aquilo que é feito e se solta com a primeira garoa que cai, porque existem outros interesses por detrás disso. Eu e você nós sabemos, Pai. Existe uma estrada pronta para que a gente possa trilhar essa estrada de volta para Deus. É um pouquinho sobre isso que nós vamos falar. Mas antes de nós chegarmos a essa estrada, antes de nós chegarmos a esse caminho, a gente tem que passar, para você poder entrar aqui no templo, você passou pelo que primeiro ali na entrada? Não tem uma porta? Você passou pela porta. Depois você entrou no templo. Nesta manhã nós vamos falar sobre essas duas coisas importantes da Escritura que nos levam de volta para Deus: a porta e o caminho. A palavra grega para estreita, na Bíblia versão revisada, traz o seguinte significado: estreito significa restrito ou limitado. Agora, a porta, ela tem duas utilidades. A porta serve para você, a princípio, para você entrar e para você sair. Para você poder sair daqui hoje, você vai passar pela porta, não vai? Que é por onde você entrou. Não é assim? Então, a princípio, nós temos duas utilidades para a porta, que permite a nossa entrada e permite a nossa saída. Agora, todos aqueles que entram pela porta que está descrita, por uma das portas que está descrita aqui no texto, ganham admissão naquele caminho que conduz à vida. Mas todos aqueles que não entram pela porta estreita são eternamente banidos da presença de Deus. Aqueles que entram pela porta estreita, o caminho, a porta, ela indica o caminho. Aqueles que entram por essa porta, aqueles que seguem este caminho, estão na presença de Deus. Mas aqueles que não entram por essa porta estreita, no dia do juízo, no dia do julgamento, serão banidos da presença de Deus. O segundo uso da porta, ele está muito bem ilustrado na própria Escritura, na parábola das virgens. Ali, o nosso Senhor ilustra as insensatas como estando sem o óleo necessário. O que é que significa o óleo ali? A obra do Espírito Santo no coração. E o texto lá em Mateus capítulo 25, versículo 10, diz que, estando sem esse óleo, elas saem para comprá-lo. E aí, para surpresa delas, enquanto elas saem para comprar, para procurar em outros lugares, para procurar satisfação dos seus próprios desejos, quando elas retornam, a porta foi fechada. E o texto diz que, embora elas estivessem ali à porta, batendo, suplicando, para que a porta fosse aberta, ele respondeu: eu não vos conheço. Meus irmãos, é isso que vai acontecer no dia do juízo. Se nós estivermos de fora, a gente vai ficar suplicando, batendo, e dizendo: abra a porta. E ele vai dizer para mim e para você: eu não vos conheço, eu não conheço você, eu não sei quem você é. Mas Senhor, Senhor, em teu nome, Senhor, eu profetizei, em teu nome, Senhor, eu expulsei demônios, Senhor, em teu nome eu fui membro da igreja presbiteriana independente de Lupeonópolis, em teu nome, Senhor, eu frequentava os cultos, Senhor, em teu nome, Senhor, eu fiz isso, Senhor. Ele vai dizer: eu não conheço você. Quem é você? Este lugar não é para você. Jesus está chamando os seus discípulos para entrar pela porta. Jesus, nos nossos dias, a sua santa palavra, a palavra de Deus, está nos chamando para que eu e você
Você já está trilhando o caminho já? Que é um caminho de vida. Jesus está dizendo assim: entrai, dizendo para os discípulos. Jesus está dizendo para mim e para você: entrai pela porta. E Ele não está convocando e chamando ninguém assim: olha, existe a possibilidade de que você pule o muro. Existe a possibilidade que exista uma outra chave que possa abrir por fora. Não tem como você invadir, você vai ficar de fora. Entrai pela porta. Meus irmãos, essa entrada, ela só é legalizada, ela só é autorizada por aquele que chama, por aquele que convoca os seus discípulos para entrarem por ela. Aqueles que pertencem ao Senhor. Romanos 8:30 diz: e os que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. É o Senhor nos chamando. Tem uma história de um ex-seminarista muito brincalhão, que, fazendo menção com relação à doutrina da eleição, ele diz assim, que Deus a uns chama e a outros Deus faz o psiu. Vem cá, psiu. Ele estava querendo dizer com isso que aquelas a quem Deus predestinou para a vida eterna, a estes, Deus chama de forma eficaz, por intermédio da sua palavra e pelo seu Espírito Santo. Aos outros que não são eleitos, ainda que sejam chamados pela pregação da palavra. Por isso nós pregamos a palavra, no tempo e fora do tempo, a todo momento. Mas os que não são eleitos, ainda que sejam chamados pela pregação da palavra, jamais virão a Cristo. Meus irmãos, essa teologia despretensiosa e talvez bem humorada desse ex-seminarista traz para nós a síntese da doutrina da vocação eficaz, ou seja, o chamado eficaz. O que é o chamado eficaz? Doutrina da nossa igreja é doutrina bíblica, não é doutrina de Calvino, é doutrina da Escritura. Abra o seu coração. É doutrina da palavra de Deus, não é interpretação, é doutrina, é palavra de Deus. Mas o que é chamado eficaz? Há uma chamada externa, meus irmãos, que vem pela pregação expositiva da palavra de Deus, que é dada a todas as pessoas que entram em contato com o Evangelho. Mas há também uma chamada interior, que nós chamamos de vocação interna, ou vocação eficaz, que é dada somente pelo Espírito Santo de Deus, que age no coração daqueles que foram predestinados para a salvação, e eles nascem de novo, e ali o Espírito Santo opera um novo nascimento. A regeneração é uma experiência que pertence somente aos eleitos de Deus. E é exatamente, meus irmãos, essa chamada interna que nós chamamos de chamada eficaz na teologia reformada. E a chamada eficaz atinge somente internamente aqueles que são eleitos do Senhor. O que é isso? É um ato especial do Espírito Santo. O papel do Espírito Santo de Deus é melhor explicado nessas palavras: aprove ele, Deus, no tempo por ele determinado e aceito chamar eficazmente por sua palavra e por seu Espírito Santo, daquele estado de pecado e de morte, em que estão por natureza a graça, a salvação por meio de Jesus Cristo, iluminando as suas mentes espiritual e salvificamente, por entenderem as coisas de Deus, removendo seus corações de pedra e dando-lhes um coração de carne, renovando a sua vontade e por seu infinito poder, determinando-lhes o que é bom e eficaz, atraindo-os a Jesus Cristo, mas de forma que eles vêm livremente, sendo que isso disposto apenas pela sua graça. Confissão de fé de Westminster, confissão adotada pela nossa igreja. Talvez você nunca tenha lido isso, você deveria ler isso. É nisso que nós cremos. Quem não for eleito,
ainda que seja chamado pela palavra de Deus, jamais virá a Cristo Jesus, porque o chamado é apenas externo, ele não é interno. O Espírito Santo não mudou aquele coração duro, não tirou aquele coração de pedra, colocou um coração de carne, ou seja, aquele desejo de buscar ao Senhor. Isso é chamado eficaz. É nisso que nós cremos, nesta igreja, na Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Como nós dissemos, o sentido da palavra porta significa restrito ou limitado. Não é todo mundo que vai entrar. Nós não somos universalistas. Jesus não morreu por tudo. É muito bonito, é muito poético, mas não é bíblico. Jesus morreu pelos seus, porque eles foram eleitos antes da fundação do mundo. E essa graça eficaz muda em nós o nosso não desejo por Deus, transformando em desejo em buscar a Deus. Jesus utiliza essa figura de linguagem, a porta, que era muito familiar no mundo antigo, indicava uma entrada que era difícil de ser achada e, portanto, passava desapercebido por muitos. O Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 7, Jesus faz a seguinte afirmação: então Jesus voltou a falar-lhes: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Meus irmãos, Jesus é a porta, Jesus é o caminho que conduz o ser humano de volta a Ele. Ele também é o caminho, conforme a resposta de Jesus para Tomé, em João 14, 5, 6, disse-lhe: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Jesus responde: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Essa expressão é antibíblica, deve ser combatida por nós. O único caminho que nos leva de volta a Deus é Jesus Cristo. A W. Pink, no seu livro Caminho Estreito, página 7, página 8, afirma: cremos que a referência é da investigação e ensino solene daquele que é a verdade encarnada. E somente quando o coração se curva para a justiça das reivindicações e exigências de Deus sobre nós, conforme estabelecido pelo seu Filho, que qualquer alma pode entrar nesse caminho que sozinho conduz a Ele. Enquanto o coração é rebelde contra Ele, não pode haver aproximação a Ele. Pois, preste atenção no que diz esse biblista, esse comentarista: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É verdade bendita e gloriosa, verdade que o próprio Cristo, meus irmãos, conforme está em João 10, 9, ele diz que Ele é a porta. E Ele é assim de uma forma tripla, de acordo com os três princípios, as três funções do ofício de Jesus como mediador. Ele é a porta na presença de Deus, como profeta, como sacerdote, como rei. A gente só tem como trilhar o caminho de volta para Deus, que é o próprio Cristo, através dele mesmo, que é a porta. Ele é o acesso para o caminho que nos leva de volta para Deus. Não é a religiosidade que nos leva de volta para Deus. Muito pelo contrário, a religiosidade, em muitos momentos, se não na totalidade, nos afasta de Deus. A palavra de Deus é para despertar e chamar, não para a gente ficar pensando alguma coisa de um problema teológico. Meus irmãos, em nosso tempo, muitos têm procurado e até encontrado portas abertas. Tem muita gente que encontra algumas portas na bebida, nas drogas, no sexo, no dinheiro. Mas tudo isso é passageiro, isso não é eterno. Porque essas portas, elas nos levam para caminhos perigosos, penosos, que conduzem a cada um de nós a prisões espirituais. A proposta de Jesus e a solução dele é que Ele é a porta e Ele é o caminho.
E o texto apresenta aqui dois caminhos, o estreito e o espaçoso. Só que Jesus fala dele mesmo aqui. Ou seja, ser escolhido por Deus torna-se necessário nascer de novo, irmãos. João 3, 1, 21, como Nicodemos pergunta para Jesus, como é que é possível isso? Na cabeça dele tinha que voltar a ser neném e nascer de novo. Não é isso que Jesus está querendo dizer, não. A gente tem que nascer de novo, mas em nascendo de novo, o velho ser humano ainda está dentro de nós. Romanos 3, 23 diz que nós estamos mortos dos nossos delitos e pecados, antes de Cristo, antes da salvação. E mesmo depois da salvação, mesmo depois alcançado pela graça, nós ainda temos dentro de cada um de nós a antiga natureza, o antigo homem, ou a antiga mulher. É certo e verdadeiro que nossa escolha, meus irmãos, sem Deus no nosso coração, a nossa escolha sempre é uma escolha ruim, sempre será uma escolha por caminho de facilidade, da porta larga, sem que ninguém atrapalhe a entrada. É entrar e ficar sozinho na zona de conforto. É muito gostoso a gente estar na zona de conforto, é muito cômodo para nós. Nós temos a tendência de escolher e trilhar, principalmente nós brasileiros, de escolhermos e trilharmos o caminho da facilidade. Só que a gente tem que nascer de novo, meus irmãos. Senão as nossas escolhas serão sempre comprometidas. Então, num certo sentido, não no sentido de esforçar-se para ter salvação, mas no esforço da própria disciplina que nos é proposta pelo caminho estreito. O esforço é algo que nós fugimos, porque ele exige de cada um de nós aquilo que nós falamos no domingo passado, da gente abrir mão do nosso eu. E a gente não quer abrir mão do eu, a gente quer ficar com o eu. Dr. Martin Lloyd-Jones diz que se realmente queremos palmilhar pelo caminho da vida, nós temos que deixar de fora o nosso próprio eu. Ele diz: o eu adâmico é a natureza caída do pecado. E aí esse famoso comentarista, esse biblista diz assim: não há espaço suficiente para que dois homens passem ao mesmo tempo por essa porta, pelo que o velho homem deve ser deixado de fora. A porta é estreita, não passa dois. E tem muita gente querendo passar em dois na porta, sem nascer de novo. Não passa na porta. O que entra é o novo, o antigo fica fora. Tem gente querendo passar com dois. Não dá, gente. Tem que nascer de novo para passar por essa porta. E aí nós seguimos por esse caminho, por essa porta estreita, por esse caminho estreito. E aquele que entra por essa porta estreita, ele segue esse caminho de estreiteza. E nós seguimos o caminho que nós estamos nele, e Jesus nunca prometeu um caminho largo para a gente, um caminho cheio de facilidade e conforto, gente. Eu não sei por que os caras distorcem a Escritura. Jesus nunca prometeu um caminho de conforto, Jesus nunca prometeu um caminho de facilidade, de prosperidade. Se Deus quiser, Ele nos abençoa. Mas Jesus nunca prometeu isso, muito pelo contrário. Jesus prometeu o seguinte: você quer me seguir? Você tem certeza? Você quer me seguir? Olha, eu não tenho aonde encostar a cabeça para dormir. Você quer me seguir? Então me segue. Tem uma cruz lá. Você quer me seguir? Eu já disse isso aqui, e muitos teólogos já disseram isso aqui. Muitos querem um cristianismo sem cruz, um Cristo sem cruz, o Evangelho sem cruz. Não existe isso. A proposta de Jesus desde o começo foi a porta estreita, o caminho estreito. Seguir a Cristo não significa ser revestido de bens, de ser famoso. Muito pelo contrário. Paulo relata que é um andar no curso do mundo essas coisas, Efésios 2, 1, 3.
Andar pelo caminho estreito é deixar o caminho do mundo. É deixar o caminho do mundo. Novamente, o Dr. Martin Lloyd Jones argumenta aqui, abre aspas, o monasticismo fundamenta-se sobre a ideia de que abandonamos a companhia das pessoas, deixamos de lado o espírito mundano, mas isso não corresponde à realidade dos fatos, diz ele. Pode-se deixar o mundo em sentido físico, pode-se deixar a companhia das pessoas e das multidões, entretanto, na cela solitária em que o indivíduo se recolhe, o mundanismo pode continuar em seu coração. O seu livro Sermão do Monte, página 498. Seguir o caminho de Cristo, meus irmãos, conforme nós pregamos semana passada, é tomar a cruz. Seguir o caminho de Cristo no discipulado, ser discípulo de Jesus, é ser perseguido, é ser injuriado. Quando você for injuriado, levante as mãos para os céus e agradeça a Deus, porque você está no caminho. Ser discípulo de Jesus, seguir a discípulo, é estar no meio de lobos todos os dias. Ser discípulo de Jesus, ao contrário do que é pregado em muitas igrejas, meus irmãos, é sofrer. Talvez depois de ouvir isso a gente pense, bom, acho que é melhor eu entrar pela outra porta, né? Porque essa porta aqui é difícil o negócio. Jesus nunca disse que seria fácil para mim e para você. Aonde você quer encontrar facilidade? No Evangelho pregado por Cristo e Ele mesmo sendo a própria pregação, o próprio Evangelho. Quando nós olhamos para os apóstolos, quando nós olhamos para os 12, quando nós olhamos para os 70, quando nós olhamos para aqueles que estavam ali acompanhando, seguindo a Jesus, e principalmente os de perto de Jesus, não tiveram vida fácil. Muito pelo contrário, vida difícil, vida apertada, vida de sofrimento. E ao final da vida, morte. Nós queremos um cristianismo que não é o cristianismo da Escritura. Nós queremos um evangelho que não é o evangelho de Jesus. Queremos um evangelho glamouroso, que diz para nós, olha, você pode fazer, você depende de você, você faz isso, creia na sua mente. É a tal da teologia do coach agora. Isso não é bíblico, isso é antibíblico. Mas as igrejas onde isso é pregado estão cheias, repletas de pessoas. Recebendo o quê? Alimento puro? Não. Recebendo esterco. Porque isso é esterco. Isso não é o evangelho. E a gente quer esse evangelho para a gente. Muitas vezes nós falamos, mas por que a nossa igreja não faz tal coisa? Quando faz, você não vem também. Mas quando a gente faz, e a gente faz à luz da Escritura sem fugir da essência do evangelho. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus não falou que seria fácil. Jesus disse, olha, se você quer me seguir, muitos vão morrer. E qual é o fim desse caminho que nós trilhamos? Perceba que Jesus fala de dois caminhos e coloca o fim, onde se chega a cada um deles. Embora a porta estreita conduza a pessoa para o caminho apertado, essa conduz à vida, a outra conduz à morte. O apertado, nós encontramos as dificuldades enfrentadas, mas que são compensadas muitas vezes pela própria vida, vida que tem um sentido aqui e agora, e um sentido eterno junto com Jesus Cristo. E se o Senhor te chamar hoje no final do dia? E aí? Como é que vai ser? Billy Graham já pregava isso há muito tempo atrás, quando reunia multidões em estádios ao redor do mundo. A gente fica muito, agora tem o tal do gafanhoto, né? Agora o pessoal, agora é o fim do mundo, agora vai o fim do mundo, é o fim do mundo, é o fim do mundo.
A igreja pregava isso há muito tempo atrás, e eu também tenho dito isso há muito tempo atrás, sem fazer plágio nenhum de Billy Graham. A volta de Jesus pode acontecer comigo e com você hoje, porque nós podemos partir hoje. Você tem certeza absoluta, plena? Você pode afirmar assim, categoricamente, você pode ter esperança, mas você pode afirmar categoricamente que você está vivo amanhã? Depende de você isso. Se nós cremos que Deus criou, Deus governa e Deus sustenta, então nós não podemos afirmar. Nós só estaremos vivos amanhã pela misericórdia de Deus. Então perceba a nossa incapacidade até de o amanhã. E a gente fica tão ansioso com o amanhã, rói as unhas, com a ansiedade toma conta da gente. O amanhã. Cada dia passa o seu mal, irmãos. A gente tem que viver o presente. Viver o presente. Não estou falando para você não fazer plano. Só estou dizendo que você não tem autonomia, autoridade sobre isso. Por isso, meus irmãos, aqui vivemos com as bênçãos de Deus. Mesmo quando eu e você passamos pelo vale da sombra e da morte, Salmo 23, 4. E quando passamos pelo vale da sombra e da morte, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, Salmo 46. Ainda que eu e você possamos chorar, e muitas vezes nós choramos à noite, o Salmo 30, versículo 5 diz que a alegria vem pela manhã, porque Ele está conosco até o final dos tempos. Ele disse isso, Ele está cumprindo isso, Ele afirmou isso na sua palavra, em Mateus capítulo 28, versículo 20. Nós viveremos na eternidade com Jesus, e lá nós teremos as nossas lágrimas enxugadas. Apocalipse 7,17. Essa é a garantia dada por Jesus, que ninguém, nada, absolutamente nada poderá nos arrebatar das suas mãos. Está em João 10, 18. Ou seja, uma vez salvo, ninguém perde a salvação, ninguém pode nos tirar das mãos do nosso Senhor. Agora a porta larga, caminho largo, também tem o seu fim, que é a perdição. O texto diz que muitos os que entram por essa porta, porque ela é mais fácil, mas o fim é penoso. Caminho fácil é o mais difícil. Pode ser fácil no início, mas o seu final é muito difícil. Ele não traz lutas. A gente precisa remar contra o fluxo das águas. A gente apenas vai seguir o curso, e nós deixamos, conforme canta o Zeca Pagodinho, e deixa a vida me levar, a vida leva eu. O fim do caminho largo não é ficar de pé no dia do juízo. Salmo 1, versículo 5 e versículo 6. Mas muito pelo contrário, é enfrentar a segunda morte no dia do juízo. Meus irmãos e minhas irmãs, o sermão de Jesus não tem um sentido sensacionalista, mas aqui Jesus, e o texto que nós lemos está no contexto do Sermão do Monte. Jesus está dando a direção. Jesus está dizendo: olha, eu sou a direção, eu sou a porta, eu sou o caminho para a salvação, eu sou o caminho da morte para a vida. Todos os caminhos levam a Deus? Não, só Cristo Jesus. Porque Ele é a porta, porque Ele é o caminho, porque Ele é a verdade, porque Ele é a vida. Mas é um caminho difícil de ser trilhado por cada um de nós. Não é um caminho fácil. É um caminho que exige de nós obediência acima de tudo. Exige de nós disciplina. Disciplina como? Disciplina na oração, disciplina no estudo da palavra de Deus. Como é que eu quero conhecer a Jesus Cristo, se eu não vou a essa revelação especial que nós chamamos que é a palavra de Deus?
Porque se eu quero conhecer a Deus, se eu quero conhecer a Jesus Cristo, se eu quero conhecer o Espírito Santo de Deus, o Deus trino, verdadeiro, o único Deus, é somente por intermédio da sua palavra. E aí eu vou entender que só existe um caminho, só existe uma verdade, só existe uma vida, que só existe uma porta. Nem todos os caminhos levam a Deus, só Jesus. E o pessoal tem pregado um evangelho sem Jesus, um evangelho sem sofrimento. Não existe isso. Só que dentro da teologia reformada, nós cremos que Jesus se faz presente em todos os momentos. Então, louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus. Mas eu encerro lembrando o texto de Efésios 2, 8 e 9. Lembrando que a salvação é sempre pela graça. Não é por obras. É pela graça. O texto diz: porque pela graça foi salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Louvado seja Deus pela sua graça salvadora sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus. Mas, meus irmãos, Jesus é a porta, Jesus é o caminho. Quero que você possamos dar graças a Deus todos os dias por termos entrado nessa porta. Não porque nós tínhamos a chave, não porque nós arrombamos a porta, não porque nós tínhamos direito a acesso, muito pelo contrário, porque nós fomos, em nossos delitos e pecados, nós fomos alcançados por essa graça, que fez com que eu e você estivéssemos trilhando o caminho da salvação. Louvado seja Deus por isso. Nos coloque em pé, por favor. Nós vamos orar. Nós queremos agradecer a todos que estão conosco aqui nesta manhã, os irmãos que não podem estar aqui, aqueles que não vieram, que vão acompanhar o culto depois. Nós agradecemos a Deus, esperamos em Deus que todos passem muito bem. E fica aqui um alerta da igreja, do conselho da igreja, do pastor da igreja. Eu não sei se você percebeu, mas nós estamos, é o que Augusto Cury diz, né? O ser humano, ele se adapta rapidamente ao caos. Se você mudar ao pé de um vulcão ativo, no começo você vai ter medo, no começo você não vai dormir, você vai sofrer de ansiedade. Depois de 3 meses, 6 meses, um ano, você já acostumou com o negócio. Com a pandemia está sendo do mesmo jeito. Nós temos profissionais de saúde aqui na nossa igreja. Então parece que nós aqui em Lupianópolis, né, que não fomos atingidos de uma forma muito forte, como em algumas localidades, que a gente está baixando a guarda. Nós não podemos fazer isso. Até porque é importante salientar, é importante dizer que as cidades pequenas, se você olhar aqui em Colorado, sexta-feira, mais de 30 e poucos casos. 88 casos em Colorado. Então, se a gente for olhar para o eixo da nossa região, nós estamos cercados pelo vírus. Certo? Então a gente não pode baixar a guarda. A gente tem que continuar fazendo o que tem que ser feito. Tem que sair para trabalhar? Eu sempre fui favorável a isso, tá? Eu sempre fui favorável ao isolamento vertical. Tá? Tem que sair para trabalhar por necessidade, ganhar o pão, tem que ir. Mas se você não puder sair, né, não precisa ir em lanchonete comer. Pede, delivery. Está aqui o Alexandre aqui, né? Delivery. Certo? Faz o pedido, come em casa com segurança. Então, fique atento. Reuniões de família. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Ah, mas ninguém está. Cuidado com isso. Isso quer dizer que nós precisamos continuar com a guarda elevada para que todos juntos possamos passar por isso. Porque na nossa região a coisa começou a acontecer. Nós estamos isentos? Não. Nós não estamos isentos. Então, vamos continuar com a guarda levantada, crendo e confiando que Deus está cuidando de nós, mas vamos fazer a nossa parte, ok? Nada de usar máscara. Máscara é para nariz e boca, não é só para boca, ok? Tem que fazer certinho.
É horrível. Você imagina eu que uso óculos. Eu já não enxergo bem. Você imagina com esse negócio. Até que para dirigir, se eu colocar a máscara, eu vou causar um acidente, porque eu não enxergo. Dentro do carro eu tiro. Mas vamos fazer isso. Tenho observado algumas pessoas que não têm seguido o que tem que ser feito. Vamos fazer a nossa parte. E vamos continuar confiando em Deus, porque Deus tem nos guardado, Deus tem nos abençoado. E os de fora que estão aqui conosco, que vocês também continuem fazendo a parte de vocês, onde vocês estão. Que Deus continue guardando vocês e toda a família. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Te agradecemos pelos irmãos que estão aqui nesta manhã de forma presencial, daqueles que vão acompanhar depois pela internet. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida de todos, ó Pai. Daqueles que não podem vir também por questão de idade, questão de saúde. Nós colocamos essas vidas diante do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque no nosso município nós ainda estamos vivendo algo muito atípico nesse momento, Senhor. E nós acreditamos isso em primeiro lugar ao Senhor. Honramos os profissionais de saúde, sim, mas em primeiro lugar vem o Senhor. Não que o Senhor não esteja agindo nos outros lugares, não é isso. Mas nós estamos nos referindo a este município de uma forma especial, Senhor. E que o Senhor continue também cuidando dos demais municípios, daqueles que são próximos, dos demais municípios do estado do Paraná, Senhor, que estão sofrendo também, ó Deus, com a pandemia, com essa questão de saúde. Nós colocamos a crise política, Senhor, do nosso país, que tem se intensificado nesses últimos dias, Senhor. Nós oramos, ó Deus, pela crise financeira, Senhor. Nós oramos pelas nossas famílias. Nós pedimos a sua proteção sobre os nossos lares, sobre os nossos familiares, Senhor. Oramos pelos enfermos, ó Deus, dessa comunidade de fé, do município, Senhor, daqueles que estão em leitos, daqueles que estão em UTI, Senhor, que foram acometidos pelo Covid-19 ou por tantas outras enfermidades, porque outras enfermidades também estão atingindo a cada um de nós, ó Pai, e nós não podemos ignorar isso, Senhor. Que o Senhor nos proteja da dengue também, ó Pai, e que possamos fazer a nossa parte, cuidando dos nossos quintais também, Senhor. Que haja conscientização, principalmente do povo de Deus, daqueles que se dizem cristãos, que tem que dar o seu exemplo, Senhor. Pai, abençoa-nos, ó Pai, dê uma ótima semana, Senhor, a cada um de nós, debaixo da sua proteção. E se o Senhor assim o permitir, estaremos aqui na quarta-feira orando, estaremos aqui no próximo domingo, Senhor, às 9 horas da manhã, cultuando, adorando e louvando o teu santo nome, e te agradecendo, ó Deus, por Cristo Jesus, que é a porta, que é o caminho, que é a vida para cada um de nós. Louvado seja o teu santo nome. E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos totalmente agradecidos. Amém. Que o amor de Deus vos una, que a paz do Senhor vos envolva, que a alegria do Senhor vos inspire, que a coragem do Senhor vos sustente. E a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja sobre a sua família hoje e para todo sempre. Amém. Como eu não posso dar o abraço, o aperto de mão, se sinta abraçado, receba aquele aperto de mão e que Deus abençoe a todos. Amém?